Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Montagem e Manutenção de Computadores. Nessa aula vamos falar sobre como você poderá organizar a sua estação de trabalho para realizar a manutenção de computadores e vamos também falar sobre algumas ferramentas necessárias que não pode faltar na sua maleta de ferramentas. Existem diversas ferramentas e kits que podem te ajudar a começar a encher a sua estação de trabalho. Podemos encontrar ferramentas com diversos preços e qualidade que irão diferenciar uma da outra. Uma dica é não escolher ferramentas de qualidade duvidosa. Ao comprar as suas ferramentas, não escolha apenas pensando num preço. Vale a pena pagar um pouco mais e pegar uma ferramenta que realmente vai durar mais que alguns poucos meses. Algumas dessas ferramentas que eu irei mostrar são fáceis de encontrar em qualquer lugar. Porém, algumas já são um pouco mais complicadas, mas na internet você consegue encontrar todas elas. Por isso, procure em lojas especializadas em computadores ou lojas de artigo multiuso. Pode até ser que algumas ferramentas que iremos ver você já tem em sua casa, basta você verificar. Uma das ferramentas essenciais e que não pode faltar no seu kit de manutenção é um conjunto de chave de fenda, para a instalação de alguns componentes do computador e até mesmo para fechar o gabinete é necessário o uso de vários parafusos. Como existem dois tipos de parafuso, existem também dois tipos de chave. Para os parafusos comuns, devemos usar a chave de ponta comum, mas a maioria dos parafusos do computador possui um padrão de chave que chamamos Phillips ou ponta cruzada. Então, além de uma chave de fenda com ponta comum, é necessário termos uma chave Phillips. Uma dica, caso você vá comprar uma chave de fenda, se for possível, adquira aquelas chaves que tenham as pontas imantadas, aquelas que possuem uma camada de ímã na ponta. Utilizando esse tipo de chave de fenda, evitamos que os parafusos caiam da placa-mãe do computador. Você também encontra alguns kits de chave de fenda bastante úteis, com várias peças, onde você terá muito mais praticidade na hora de realizar a manutenção de computadores e encontrará chaves de precisão que o ajudarão a fazer a manutenção de outros dispositivos, como por exemplo o notebook ou até mesmo um smartphone. A chave tipo canhão também poderá ser útil para alguns componentes. Alguns periféricos, como o SSD, até mesmo alguns notebooks fabricados hoje em dia, podem precisar da chave Pentalobe. É uma chave de 5 pontas para iniciar a manutenção de computadores. Essa chave não precisa ser uma prioridade inicial, pois o seu uso ainda não é muito comum, mas ela vai te salvar em algumas situações incomuns. Assim como as chaves de fenda, outro tipo de ferramenta que não pode faltar são os alicates. Com essa ferramenta você pode realizar tarefas que vão desde pressionar objetos, pinçar parafusos ou até mesmo cortar fios. Eu sugiro não cortar fios elétricos do computador. Corte somente se você tem certeza do que você estará fazendo. O modelo mais indicado de alicate são aqueles com bicos mais estreitos. Ele vai servir em situações que é preciso pegar objetos pequenos ou pressionar algum cabo ou outro material qualquer. Ele também possui uma região própria para cortes, apesar de não ser a principal função dele. Para isso, você poderá também adquirir um alicate específico para corte. Uma dica importante: quando você for usar o alicate, não force muito ele nas peças mais delicadas. Use-o com calma e firmeza. Assim como o alicate de bico, a pinça ou o próprio estator de componentes irá te ajudar a manejar pequenos parafusos e alcançar locais onde a sua mão não chega. Caso você queira começar a trabalhar com montagem e manutenção de computadores e não quer ir comprando as ferramentas, você pode encontrar diversos kits já com essas ferramentas básicas que irão te ajudar na realização da manutenção
de um computador. As escovas e pincéis antiestáticos, elas também irão te ajudar a realizar uma limpeza básica no gabinete e placas. Não use qualquer pincel, use somente pincéis de plástico, pois pincéis comuns, aqueles que a gente usa para pintar, eles podem soltar felpas e estragar e danificar algum componente quando você for ligar esse componente, esse computador. O nosso corpo, ele armazena eletricidade estática. É muito provável que você já tomou em algum instante, né? Quando tocou em uma pessoa ou quando tocou em alguma coisa, um pequeno choque. Pois bem, quando uma pessoa está carregada com eletricidade estática, a simples ação de tocar em uma peça de metal faz com que os seus elétrons sobressalentes sejam transferidos. O problema é quando a peça é um componente do computador, pois ele pode ser danificado seriamente por esse tipo de energia. E é para isso que devemos usar equipamentos que vão evitar que o nosso corpo armazene eletricidade estática, como a pulseira antiestática ou equipamentos que vão evitar que as nossas mãos tenham contato direto com os componentes do computador, como por exemplo as luvas antiestáticas. Mas não se preocupe, não precisa sair correndo para comprar uma pulseira ou uma luva antiestática. Você pode evitar essas descargas tocando em uma superfície metálica a cada 15 minutos. Mas caso queira ser um profissional da área, aconselho realmente você usar uma pulseira antiestática ou uma luva. Para a limpeza dos componentes, temos o spray limpa-contatos. Como o próprio nome já diz, ele vai servir para que a gente possa limpar os contatos dos componentes dentro de um computador. Ele é ótimo para que a gente possa fazer uma limpeza desses componentes e a manutenção preventiva deles. Mas uma alternativa muito mais barata e também eficiente para a limpeza dos contatos é a borracha branca. Aquela mesmo que nós usamos para apagar as coisas que escrevemos com um lápis. Caso você use a borracha, sempre lembre-se de limpar os resíduos que ela irá soltar e nunca use a boca para assoprar esses resíduos. Para a realização de uma ótima manutenção de computador, sempre tenha com você uma pasta térmica. A pasta térmica, ela fica entre o dissipador de calor do cooler e o processador. E ela trabalha para que o processador ela seja refrigerado de maneira mais eficiente. Sempre que você retirar o cooler do processador, é necessário verificar se é preciso fazer uma limpeza e aplicar a pasta térmica no local. A troca da pasta térmica faz parte da manutenção preventiva de um computador. A pasta térmica, apesar de muitos acharem que ela não tem data de validade, ela possui data de validade. Então, caso você não faz o uso diariamente da pasta térmica, evite de comprar uma pasta térmica muito grande. Compre uma pasta térmica pequena, pois assim você não vai correr o risco do prazo de validade dela vencer. Tenha com você também um pano de microfibra, aqueles que não soltam fiapos. Ele será muito útil para a limpeza do gabinete e monitor, por exemplo. Sempre que eu vou fazer uma manutenção preventiva no computador e aplicar novamente a pasta térmica no processador, eu utilizo um cotonete para realizar a limpeza da pasta térmica. Ele também vai servir para realizar a limpeza dos contatos de outros componentes. É importante que você compre cotonetes específicos para esse tipo de trabalho. Tenha sempre também alguns itens sobressalentes, como arruelas isolantes. Sempre a gente vai precisar de alguma quando estamos fazendo a manutenção de um computador. Muitas vezes também, a simples troca da bateria da placa-mãe, ela vai resolver os problemas apresentados no computador. Então tenha com você uma ou duas baterias ali, para caso realmente seja necessário a troca da bateria, você não precisa ir comprar uma bateria. Tenha jumpers, eles são bastante úteis em algumas placas-mães mais antigas e em alguns componentes.
Os jumpers eles funcionam como chaves elétricas utilizadas para ativar, regular ou desativar funções específicas do sistema que não são acessíveis via software. A fita isolante também é um item básico que poderá ser necessária em alguns casos. O mesmo caso acontece com as abraçadeiras, que elas vão ser muito úteis quando você irá organizar os cabos que ficarão dentro do gabinete. Tenha com você também algumas roscas base, elas são bastante úteis quando precisamos repor alguma rosca base perdida durante a instalação de alguma placa-mãe. Elas servem para que a gente possa prender a placa-mãe no gabinete. O álcool isopropílico ele é bastante uso quando fazemos uma limpeza no hardware e é a melhor forma de retirarmos as pastas térmicas sem deixar resíduo no processador. Mas tenha muito cuidado, não use qualquer álcool, aquele álcool normal que a gente usa dentro de casa para realizar esse tipo de limpeza. Nós devemos usar realmente o álcool isopropílico, pois a porcentagem de água nele é inferior a 1%. E por isso que ele é ideal para que a gente possa limpar componentes eletrônicos. Tenha sempre com você alguns parafusos de diferentes tipos. Sempre quando a gente vai fazer a manutenção de um computador, um parafuso some e a gente vai poder precisar de algum para fazer uso tanto interno quanto externo dentro de um computador. Também tem alguns cabos sobressalentes, por exemplo, cabo SATA, cabo IDE, cabo de energia e entre outros. Tem algumas peças sobressalentes. Às vezes a gente encosta um computador de lado que a gente não usa mais e ainda muitas peças dentro dele ainda estão em uso e estão novas. Então você pode tirar essas peças e guardá-las, porque pode ser que você vá precisar de alguma durante a manutenção de um computador. Por exemplo, a ventoinha. A gente sempre está precisando de uma ventoinha quando a gente vai fazer a manutenção de um computador. Esse item não chega a ser um item necessário para que você possa fazer a manutenção de um computador, mas quando vamos fazer a manutenção preventiva, uma limpeza no computador, ele faz muita falta, um aspirador de pó. Caso você vai comprar este item, tente comprar um que aspira o pó e também que solta o ar. Muitas das vezes nós ficamos na dúvida com relação à tensão de entrada e saída dos componentes do computador. Então, para que a gente não tenha mais essa dúvida, o multímetro digital irá nos ajudar muito. Essa ferramenta ela não está relacionada diretamente com a manutenção de computadores, mas um bom técnico em informática que trabalha com manutenção, ele não pode deixar de ter este tipo de alicate, o alicate de grimpagem. Ele vai te ajudar na hora de montar uma rede de computadores ou até mesmo em momentos mais simples, como fazer um cabo de rede para conectar o seu computador à internet. Juntamente com o alicate de grimpagem, você poderá comprar um testador de cabo de rede, como o próprio nome já diz, ele vai testar os cabos de rede que você criou, que você fez. Temos também o alicate de inserção, que vai te ajudar na hora de fazer uma rede de computadores, de conectar o cabo de rede no seu painel. E não pode faltar, é claro, o RJ45, que são conectores específicos para redes de computador. Agora que já conhecemos as ferramentas que podemos adquirir e usar na hora da manutenção de um computador, vamos falar um pouco como podemos criar e organizar uma estação de trabalho para manutenção de computadores e até mesmo outros dispositivos eletrônicos. Sempre faça essa manutenção em um ambiente plano, iluminado. Evite usar carpetes no chão, pois estes soltam fiapos e podem cair dentro do seu computador. Use um espaço onde você vai poder colocar todas as ferramentas que poderá precisar e lembre-se de deixar um espaço grande para o gabinete e os seus componentes.
Caso vá montar uma oficina, tem diversos modelos de estação de trabalhos específicos para esse tipo de trabalho, inclusive que já vem com prateleiras e tomadas acopladas nelas. Para evitarmos que estes componentes fiquem encostados diretamente na mesa, nós podemos colocar uma manta antiestática nela. Digo que a manta estática é até um equipamento necessário porque nós não queremos danificar nenhum equipamento nosso e muito menos de um cliente. Nessa estação, você pode também ter um ferro de solda que você vai poder usar para reparo de algum componente. E por fim, caso o seu ambiente de trabalho ele não seja muito iluminado, você pode colocar uma estação na sua estação de trabalho, uma lupa com uma luz acoplada ou usar uma própria lanterna que vai te auxiliar no seu trabalho. E é isso aí. Acabamos de conhecer quais equipamentos e ferramentas devemos ter e usar para realizarmos a manutenção de um computador e como podemos organizar a nossa estação de trabalho. Eu espero que tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.